para a gente continuar. Tá? Fica à vontade aí. Então, eu vou falar rapidamente aqui. Depois nós temos uma pedagoga aqui na sala e atua também como professora. E aí a gente vai, né, tirar dúvida de todo mundo. E se a pedagoga quiser contrariar, questionar, participar, compartilhar, fica à vontade aí, tá, ô, pedagoga? Jamais eu vou questionar nada. Eu tô aqui como Não, ouvinte. pode Tem uma questionar, outra pessoa sem comigo também problemas. que está se preparando para concurso público. Aí eu estou até acessando por ela também. Ela que tem a Você está concurso se da preparando? prefeitura. Não, eu já sou concursada e eu não tô muito disposta a pegar 2 cargos agora, não. Não está compensando muito pela prefeitura, está melhor para o projeto. Mas eu estou com uma amiga que é pedagoga também e está se preparando para o concurso da prefeitura em janeiro. Ok. Vamos lá, então. Vamos lá, pessoal. O nosso bate-papo aqui é como estudar para provas e concursos. Na realidade, não é só concurso, tá? Concurso também, tá? Então, por isso que eu chamei bastante pais aqui para participarem, porque isso vale também para os pais, né, orientarem os seus filhos aí. Então, vamos lá. Também para professores, né? Só clicar aqui também para professores. Mas vamos lá, então. Então, técnicas de estudo, e eu costumo chamar também sobre técnicas de, embora seja técnicas de estudo, também técnicas de ensino, porque esta concepção aqui, que eu chamo de MK, o método do professor Calazans, vale para quem quer ensinar e para quem quer aprender. Tá, então, essa é uma concepção aqui do professor Calazans, ok? Então, vamos lá. Eu vou só contar a minha experiência rapidinho, porque todo essa concepção do professor Calazans é baseada na minha experiência como neuropsicopedagogo. Agora eu acabei 2 cursos, né? Especialização em psicanálise também, neuropsicopedagogo, né? Psicanálise e também pedagogia. Pedagogia, na realidade, eu já atuo já há um bom tempo aí como especialista em pedagogia do ensino superior, tá? E aí, os meus quase 40 anos, estou fazendo agora 37 anos na área de ensino, tanto no ensino médio, superior, e também tive a oportunidade de trabalhar um bom tempo aí na pós-graduação, tá? Então, esses 40 anos de ensino, trabalhei em várias escolas técnicas, 30 anos aí também, praticamente, escolas militares, universidades, e tive a oportunidade também de trabalhar em cursinho. Então, tudo isso que a gente vai apresentar aqui tem essa gama de experiência nesses envolvimentos aí, tá? Depois eu vou falar no final o que é a assinatura. Através de uma assinatura, vocês vão ter acesso a tudo isso que eu vou apresentar aqui. Técnica de estudo, MK, Método Calazans. Baseada na neuropsicopedagogia. Não vou falar muito sobre neuropsicopedagogia, mas aqui eu tenho a gente trabalha com uma parte, o cérebro, tá? Então, muitas pessoas estudam, mas não conhecem o cérebro. A parte principal aí do cérebro não conhece, tá bom? Então, como utilizar o cérebro? Como é que você... a neurociência, estudando o cérebro, a anatomia do cérebro, né? A divisão do cérebro, como o cérebro funciona, é uma perda de tempo, infelizmente, né? No Brasil, começou a neurociência em 2009, 2007, 2009. Então, é uma ciência nova. Na realidade, eu posso até dizer que, para muitos professores, como o Pia, professor Pia, eu fui aluno do professor Pia na década de 80, ele não usava essa expressão, neuropsicopedagogia, mas ele nos ensinava, né, a estudar, e naquela época eu fazendo uma comparação com o que ele falava e com o que eu estudei de neuropsicopedagogia, ele era um neurocientista, tá? Então, é como estudar o cérebro, tá? Essa é uma frente que nós levantamos aqui. Então, tem parte do cérebro, que é visual, a sinestésica e assim por diante. Outra parte é a mente, tá? Recentemente, eu estava dando uma consultoria e um aluno falou: professor Calazans, eu fui fazer um concurso público e eu estudei muito, mas na hora, no dia do exame, ele fez simulados previamente, anteriormente, e se deu muito bem nos simulados.
mas na hora da prova ele não conseguiu lembrar de nada. Ele falou, deu um verdadeiro branco e foi reprovado. Aí ele perguntou, por que é aquelas anos que eu havia estudado muito bem e não fui aprovado? Eu falei, o problema não é cérebro, o teu cérebro foi bem trabalhado. Se você tirou notas altas nos simulados, beleza, então não tem problema. Você estava preparado em relação ao cérebro, mas a mente você não estava preparado. Tá? Se deu um branco, aí é psicanálise, psicologia. Então, o nosso curso ele trabalha de tal maneira que prepara. Eu acompanhei um aluno que fez, acompanhei fisicamente mesmo, eu fui lá no dia do exame. Ele estava fazendo exame, teste de aptidão física, já tinha passado na parte cognitiva do conhecimento, foi na Força Aérea Brasileira. E ele estava com um preparo físico muito bom, pagou durante o ano todo um personal training, fez academia, mas chegou no dia do exame, ele foi reprovado porque não conseguia fazer o número mínimo de abdominal. Eu acho estranho, porque abdominal, dentre os testes físicos, talvez seja o mais fácil de fazer entre a corrida, a flexão de braço, na barra. Mas deu 2 vezes. Aí nós entramos na justiça, né? Foi dado para ele, tá? Foi dado para ele uma nova oportunidade, quando eu fui lá pessoalmente acompanhá-lo, e ele não foi bem sucedido. Então, nesses 2 casos, o que foi que aconteceu? Mente. O segundo garoto estava muito bem preparado, ele fazia, inclusive, os testes simulados, um índice, um desempenho bem maior que era cobrado na prova. Mas chegava na prova, ele travava. Então, não houve ali um preparo da mente. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Tem um som aí? Tá. Se alguém quiser falar alguma coisa durante a minha explanação, pode cortar, tá? Aqui é um bate-papo bem legal, a gente pode cortar aí, tá bom? E depois eu vou falar sobre técnicas de ensino, que eu faço um contraponto entre técnica de ensino e técnica de estudo. Né? A gente vai bater um papo sobre isso aí, tá? Repito, mediante uma assinatura, vocês têm acesso a todo esse assunto aqui, tá? O que a gente vai falar rapidinho aqui? Estilos de aprendizagem, múltiplas inteligências, vou falar aqui sobre temperamentos, objetivos educacionais, técnicas de ensino e avaliação. Uma coisa que a gente tem aprendido aí, utilizando aí a neuropsicopedagogia, são os estilos de aprendizagem. Renato, que está aqui, você sabe qual o seu estilo de aprendizagem? Como você aprende? Nunca ouviu falar sobre isso que você está sendo apresentado aí, Renato? Já ouvi falar assim, pastor. Eu sou mais de ouvir. Aqui é professor, tá? Ô, professor. Não tem problema chamar de pastor, não. Pode chamar, mestre. Eu não vou ficar também... Costume. Não um pouco abatido, não. Tá? O meu é auditivo. Você é auditivo? Sim. Tá. Então, vamos lá. Isso aqui é uma coisa muito importante. Então, tem aluno, o nosso cérebro, eu não vou dar aula agora de anatomia de cérebro, mas a parte do cérebro, né, que captam os sinais, na verdade, o que capta são os nossos sensores, né? Os nossos sensores, os olhos, as orelhas, então são os sensores, os olhos, os sentidos, né? Então, e aí o cérebro trabalha de acordo com os nossos sensores, onde há uma parte do cérebro que capta a sensibilidade visual, auditiva e sinestésica. E tem pessoas que aprendem mais visualmente. Então, outro dia achei até interessante que uma pessoa estava lendo a Bíblia e ela se esqueceu onde ela leu aquilo na Bíblia, era até Salmos. Ela falou, eu só me lembro que estava escrito na parte esquerda da Bíblia, né, na página da esquerda, superior. Ou seja, eu até acompanhei, estava do lado dele, falei, ele é um aprendiz visual, porque ele fica marcado na cabeça dele aquilo que ele viu. E tem outro que é o auditivo. Né? O que é o auditivo? É aquele que, quando confrontado com uma pergunta, ele se deixa, ele quer lembrar, né, o que foi que o professor diz. O que foi que o professor diz? Né? O que foi? Então, esse é o auditivo. Ele aprende mais. Todos nós somos auditivos, visuais e sinestésicos. Contudo, um deles predomina. E aí tem o sinestésico, que é aquele que aprende fazendo. Tá?
Mas aí eu queria chamar a atenção para a testes, né? A testes para que você identifique qual é o seu estilo predominante. Mas aí a Marisete, que é professora, e como a gente trabalha com professores também, o que nós incentivamos é o seguinte: embora você seja auditivo, o Renato, ou você trabalhe com um aluno auditivo, o interessante é que você utilize técnicas de estudo que você possa despertar todos os estilos. Repito, você é auditivo, predominantemente, mas você também é visual. Tá? Porque esse dia atrás eu estava estudando um curso, muito bom curso, e o curso em si ele abrangia esses 3 estilos. Então, você tinha vídeo, você tinha o e-book e o áudio e-book. Aí eu assisti às aulas, eu li o e-book, né? Então, eu assisti às aulas em vídeo, tá? Visual. E eu li também ali o livro, né? E depois eu estava ouvindo o livro. E, de repente, já tinha assistido a aula várias vezes, já tinha lido o e-book. Aí, quando eu estava ouvindo, de repente, eu fui surpreendido por uma informação que eu não havia captado, assistindo o vídeo e nem lendo. Ou seja, é interessante que nós desenvolvemos as 3 maneiras de aprender, os 3 estilos. Né? A Marisete, que é professora, eu vou fazer uma pergunta aqui, não sei se ela já passou por essa experiência, mas, às vezes, você está dando uma aula, vai dar uma aula prática, e o aluno ele quer já partir para fazer, ele quer fazer, ele não acompanhou tudo ainda, mas já quer fazer. Já teve essa experiência? O aluno que quer fazer, ele se antecipa, entendeu? Antes de todo mundo e quer realizar. Já teve essa experiência, ou Marisete? Constantemente, Oi? constantemente. E constantemente. Então, Sempre tem. o aluno que quer fazer, ele é sinestésico. O sinestésico trabalha com as mãos, né, com o tato, com o paladar, principalmente com as mãos. Então, o sinestésico é aquele aluno que quer fazer. Eu fui instrutor de voo. Então, às vezes, o aluno queria voar. Mas, às vezes, ele queria voar, mas ele não tinha conhecimento teórico. Aí ele ia voar, falava, você quer voar? Então, vamos embora voar. Aí chegava lá em voo, ele não conseguia dar conta da lição, não conseguia dar conta da missão. Por quê? Ele era sinestésico, ele queria praticar. Mas só que antes de levar à prática, ele tinha que ter conhecimento teórico prévio, e ele não tinha. Então, às vezes, ele era insistente, eu deixava ele ter essa experiência. Então, o outro fator também. Né? Então, eu tive uma vez com um grupo de pedagogos, eu dei aula para um grupo de pedagogos, e eu perguntei para essas pedagogas, e elas, no curso delas, nunca tinham dado uma aula sequer. Elas já eram formadas. Nunca. Eu falei, como é que vocês fizeram estágio? Não fizeram. Então, o curso, nesse caso, houve uma falha, porque você precisa, por mais teoria que você tenha na cabeça, você precisa praticar. Tá? Então, aprender redação. Eu já vi gente fazer curso de redação que não fez nenhuma redação. Isso não é curso de redação, ou talvez seja parte. Eu tenho um colega meu que pagou uma nota preta num curso de oratória de 8 horas, e ele ficou o dia todo ali sentado. Não deu, nem sequer fez uma experiência, não foi à frente. Eu falei para ele, ele fez curso de escutatória, tá? Porque você não vai aprender oratória se você não fizer uma apresentação de 10 minutos, 5 minutos, meia hora. Então, todo ensino e todo estudo, ele precisa alcançar, porque isso nós potencializamos. Se eu sou visual, eu vou potencializar o meu estudo também me valendo de técnicas que pegam outra parte do cérebro. O cérebro trabalha associando. Quanto mais partes do cérebro eu associar num aprendizado, melhor vai ser a retenção. Ok? Alguma dúvida? Quer falar alguma coisa sobre isso? Partamos para frente. Tá? E outra também, múltiplas inteligências. Né? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Eu não vou falar aqui sobre elas, mas Howard Gardner, em 83, ele faz uma tese em Harvard e ele desenvolve isso aqui. Isso aqui é muito, muito interessante. Eu estava preparando um aluno para fazer concurso na Força Aérea Brasileira para controlador de tráfego aéreo. Aí eu perguntei, como que está a tua inteligência espacial? Ele falou, o quê?
você vai fazer o exame, são várias fases. Uma das fases, tá, é cognitivo, né? A prova teórica. Depois você tem psicotécnico, você tem exame médico, exame de aptidão física, e depois você tem o psicotécnico. O psicotécnico, para quem vai ser controlador ou até mesmo piloto da Força Aérea Brasileira, existe uma gama muito grande de exercícios envolvendo inteligência espacial, porque o controlador trafegante precisa ter muita inteligência espacial. Eu falo, não, cara, eu nem sei. Ou seja, a gente vê que um concurseiro está fazendo um concurso, uma das habilidades que ele precisa é inteligência espacial. Ele não sabe o que é inteligência espacial e nem como desenvolver. E aí nós temos um bom número de alunos que passaram na primeira fase e são reprovados no psicotécnico, que ele nem sabe. Eu sou louco, uns brincam, né? Eu sou louco, eu não sou louco, eu não tenho perfil. Não, a questão não é o teste psicotécnico, ele avalia vários tópicos. Um deles é a inteligência espacial. Não, você pode ser um bom profissional, até mesmo da Força Aérea, para uma determinada especialidade. Para tráfego aéreo, você precisa desenvolver a inteligência espacial. Tá? Muitos testes, concurso, exigem a inteligência interpessoal ou a intrapessoal. Tá? Então, precisa ver. Você sabe o que é isso? Tá? Um policial. Né? Um policial. Apesar que eu vou falar melhor disso aqui sobre temperamentos, mas um policial, um militar, qual é a característica que ele tem que ter? Qual o temperamento? Ele tem que ser colérico, fleumático, nervoso, entendeu? Melancólico. Então, essas coisas são avaliadas. No psicotécnico vai pegar. Tá? Se ele tem controle, autocontrole, domínio, autodomínio. Então, o nosso curso, dentre vários tópicos, também aborda esse tópico aqui. E aí eu vou falar para o temperamento. Então, a inteligência, das múltiplas inteligências, nós temos ali a intrapessoal e a interpessoal. Tá? Então, temperamentos dentro da educação. Tá? Então, eu tenho um aluno que é colérico. Tá? Eu tenho aí um aluno que é sanguíneo. Eu tenho um aluno que é melancólico. Esse dia atrás, eu dei assistência a vários pais. Eu tenho alguns alunos, chamei os pais e falei, o teu filho é sanguíneo. O que é o sanguíneo? Aqui um exemplo. O sanguíneo, a Marisete, eu vou usar muito a Marisete aqui, que ela já tem experiência né? E ela tem experiência com alunos, já deve ter visto. Então, a pessoa, não só aluno criança, mas aluno adulto também. Então, o sanguíneo é que a pessoa que fala, ela é expansiva, né? E ela faz muitas coisas ao mesmo tempo, ela quer ter paz, ela quer ter harmonia com as outras pessoas. Mas, em termos de estudo, quando eu detecto um aluno sanguíneo, é aquele aluno que chega em sala de aula, é amigo de todo mundo, ele beija a professora e traz maçã para a professora. Mas, se nós olharmos tecnicamente, ele faz um monte de coisa, mas tudo superficialmente. Tudo superficialmente. Ele faz muitas coisas, às vezes, ao mesmo tempo, mas, se você for ver, não está aprendendo nada. Eu estava trabalhando com aluno sanguíneo, característica assim, muito forte do sanguíneo, e ele quer, inclusive, ele fez recentemente um curso, prestou, né? Um concurso para escola militar. E eu falei com ele e chamei os pais. Eu falei assim, olha, o seu filho, e conversei com ele também, é sanguíneo. A escola militar que ele vai prestar é uma escola séria, como toda escola militar é séria, qualquer concurso é sério. E o concurso precisa de foco. Esse que ele vai fazer, principalmente, que era a escola preparatória de cadetes da escola militar. Do jeito que ele está levando as coisas, muito, muito superficial. Tá? Então, ele brinca muito na aula, ele não vai. Ele pode ser sanguíneo, não tem problema, a característica sanguínea. Mais importante do que o temperamento é o comportamento. Então, ele é sanguíneo, ok, é sanguíneo, mas ele tem que ter um comportamento, tá? Ele tem que ter um comportamento fleumático. Ele pode ser sanguíneo, mas o comportamento é mais importante que o temperamento. Eu acompanhei um caso muito interessante, isso na década de 80, um jovem foi prestar concurso para a Força Aérea Brasileira e teve uma aprovação muito, muito salutar. Ele foi muito bem na prova
de conhecimento para aviador da Força Aérea Brasileira. E lá no psicotécnico tem várias fases, testes, teve uma fase que era entrevista. E na entrevista, o examinador psicólogo fez a pergunta para ele: por que você quer ser aviador da Força Aérea Brasileira? E ele se perdeu. Ele se perdeu. E ele perguntou para o psicólogo: e o senhor, por que o senhor quis ser psicólogo da Força Aérea Brasileira? O psicólogo falou: quem está em questão aqui é você, não sou eu. E ele falou: Calazans, a partir daí eu me perdi todinho. Ou seja, ele passou em todas as fases de uma forma brilhante. E o psicólogo entendeu, nesse momento, que ele teve um temperamento inadequado para quem, anos depois, seria um piloto de caça, um piloto militar, um piloto que poderia estar numa guerra. Então, essa pergunta foi suficiente para que ele se perdesse e ele não teve um controle. E como é que nós ensinamos e praticamos? Você pode ter o temperamento que você for, você pode ser colérico. Então, ele foi colérico, ele ficou nervoso, ele se perdeu, porque o colérico é o bateu, levou, ele fala, ele responde, sem pensar. O colérico tem uma característica. Ele fala antes, pensa depois. Ele tinha que ter um comportamento fleumático. O fleumático, ele pensa antes, ele fala depois. Então, qual o comportamento? Eu sou colérico. Muitas vezes, situações de crise que eu passei, real, eu sou sanguíneo, eu falo, eu agito, mas, opa, nessa hora que eu tenho que pensar, para. Então, nós temos visto, eu acompanhei um teste da magistratura, um teste para juiz, eu fui acompanhar a prova oral, e na prova oral eu achei uma coisa muito interessante. Para que vocês tenham uma ideia, quem chega na prova oral para juiz já passou por várias fases anteriores, já provou que tem conhecimento. A prova oral, ela tem várias finalidades. Ver como a pessoa se comunica, se comporta, o raciocínio lógico. E na prova oral, o examinador pegou no pé de uma candidata, eu estava lá. E ele fazia a pergunta e ela respondia corretamente. Mas depois ele falava assim: mas é isso mesmo, doutora? Ela pensava: não, eu me retrato. Ela se retratava, mudando a resposta. Aí ele: senhora, é isto mesmo, senhora? Aí ela pensava: eu não, me retrato outra vez. E ela ficava se retratando, né? Aí depois o examinador falou assim: eu não posso ter uma juíza daqui uns dias que vai ficar se retratando da sua decisão. Eu decido, eu mudo. Então, ali não era a resposta. A primeira resposta que ela deu estava certa, mas não era a resposta que estava sendo agora avaliada. Era o temperamento. Tá? Como ela ia se comportar perante uma audiência? Tá? Então, a gente vê que muitos alunos candidatos estão cognitivamente preparadíssimos. Contudo, em termos de temperamentos, né, eu acompanhei um caso de um jovem que passou para a escola militar da Polícia Militar. E eu conheci esse jovem desde criança. Ele era muito medroso, sabe aquele cara medroso? Ele falou: ele vai ver uma arma do bandido, ele vai fazer xixi nas calças. Eu conheço ele é medroso. Isso não é uma má qualidade, é uma característica. Ele não serve para isso. Ele passou em todas as provas e foi para o psicotécnico e levou pau, foi reprovado. Ufa! E ele ficou muito triste. Quando eu falei, né? Ele não é o perfil dele, ele não vai ser militar, não vai fazer confronto. Ele é uma pessoa melancólica. O melancólico, ele é indeciso, ele não consegue se decidir. Né? Então, era uma característica dele. O policial, muitas vezes, ele tem que ser fleumático, às vezes colérico, vai depender da situação. Mas aquele jovem, hoje, ele é um engenheiro internacional, ganha muito, muito bem, muito melhor que qualquer policial, qualquer carreira militar. Tá? Financeiramente, ele se deu bem melhor, mas a questão não é nem dinheiro aqui. A questão aqui é psicanálise, é psicológico. Então, nós deveríamos orientar que ele nem poderia ir para aquela carreira, que ele não ia se dar bem. Tá? Eu vi muitas pessoas que entram na carreira militar, na minha opinião, uma carreira brilhante, mas não tem perfil. Ou, se ele tanto quer, talvez queira, ele precisa ser preparado para isso. Ok?
Alguém quer falar alguma coisa até aqui, com perguntas, questionamentos, contradições? Pode perguntar, falar. Oi, Carol, professor. tudo bem? A Carol entrou aí depois. Tudo bem, Carol? Oi, professor. Tá tudo bem? Tudo bom. Alguém me chamou? É a Vanessa. Fala, Vanessa, tudo bem? Tudo bem? Eu estou aqui ouvindo o senhor falar a respeito da característica e eu me identifico muito com melancólico. E eu gostaria de saber se essa característica ela pode ser trabalhada, se a gente pode, não digo mudar, mas treinar para que você seja mais assertivo, para que você seja mais ousado até mesmo, porque a gente fica naquela dúvida se faz ou não faz. Eu gostaria de saber se isso pode ser treinado. Você vai ver aí, você pega Tim LaHaye, ou Tim LaHaye, que é até um pastor americano, ele escreveu um livro que eu gosto muito dele. Você tem aí Ruth Gomes, você tem muitos outros profissionais psicólogos. A gente vê duas correntes. Uma corrente diz que essas características são inatas, lembrando que quem desenvolveu essa concepção, essa teoria, foi o pai da Hipócrates, né? O pai da medicina, isso bem antes de Cristo. Tá? E muitos profissionais, psicólogos, psiquiatras, dizem que isso aí é inalterável, isso aqui são aspectos minerais, não mudam. E outros, o Tim LaHaye, por exemplo, ele até acredita que os temperamentos são mutáveis. E o Tim LaHaye, eu tenho assim só uma consideração a fazer, que ele é evangélico, então ele acredita que, como sendo evangélico, o Espírito Santo pode dominar, mas eu não quero entrar aqui na questão religiosa. Mas, levando para a vida secular, eu que tenho trabalhado um bom tempo, eu posso garantir a vocês, eu sigo a linha, uma concepção diferente. Temperamentos são inalteráveis. Isso aí eu para mim, não tenho dúvidas. O temperamento, ele é imutável. Contudo, você pode trabalhar o comportamento. E aí eu falo, o comportamento, ele é mais importante que o temperamento. Aí sim. Então, vamos lá. Controlador. Desculpa que eu vou usar muito a minha área aqui, tá? Controlador. Ele tem que ter decisão. Ele trabalha com situação real. Estou pilotando um Boeing que está a turbina da direita, ela está pegando fogo, está com 180 pessoas a bordo. Então, eu tenho uma aeronave nesse cenário, eu tenho 50 outras aeronaves. Então, o controlador não pode... O melancólico, ele tem um problema, ele demora muito para se decidir. O fleumático também. Ele demora muito para se decidir. Então, eu sou sanguíneo. Só que não interessa o que eu sou, eu uso muito essa expressão. Não interessa o que eu sou, interessa como eu me comporto. Nesse caso, eu tenho que ser um fleumático, eu tenho que ser frio, por dentro de mim está um turbilhão, a coisa está pegando fogo. Mas ali, quem me vê, eu uso muito isso para o palestrante. O palestrante, ele está lá se estribuchando por dentro, com medo, com vergonha, com um monte de coisa. Mas, aparentemente, isso não é falsidade, tá? Eu não estou sendo falso. Mas, aparentemente, ali eu estou tranquilo. Então, o temperamento é imutável, mas nós vamos trabalhar o comportamento. Isto é. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos alunos, candidatos, e eu falo com ele, meu filho, desse jeito, você quer chegar onde? Eu trabalhei com muito estagiário, né? Que briga com piloto, que quer ficar nervoso. Vou contar uma experiência aqui. Eu trabalhei em perito em um caso, até tenho um vídeo sobre isso aí, um caso em que o advogado era melancólico. Tá? Um controlador se envolveu em um acidente internacional de grande repercussão. Ele estava sendo processado, foi acusado penalmente, e estava sendo condenado. Ele ia pegar 20 anos de cadeia. Nós, uma equipe, montamos equipe, eu era o perito, tinha um advogado, vários advogados, e nós fizemos um estudo bem árduo e chegamos à conclusão que ele era inocente. E era mesmo, completamente inocente. Eu falei, cara, a família dele, a mulher dele nos chamou, nós fomos contratados essa equipe,
E fomos lá. Deu mídia nacional, internacional, a coisa pegou, envolvendo os Estados Unidos, foi um negócio. Chegou lá e tinha que ter uma briga muito grande, briga na mídia, briga com advogados, com autoridades aeronáuticas, foi um negócio. Chegou lá no meio do processo avançado já. Aí o advogado melancólico falou: Calazans, eu quero sair do caso. Falei: por quê? Falei: Calazans, eu não quero estar certo, eu quero ser feliz. Falei: como assim, meu filho? O cara pálida. Nós estamos num processo, nós temos certeza que o nosso cliente ele é inocente. Por quê? Porque ele era fleumático. O fleumático, ele quer paz e harmonia. Ele não quer brigar com os outros. Vocês conhecem pessoas assim, que elas estão certas. O colérico, não. O colérico, ele quer justiça e verdade. Ele quer. Então, naquele caso, não era para paz e harmonia. O promotor estava acusando, ele estava sendo quase condenado, a mídia estava pegando nele, as autoridades aeronáuticas. Eu não posso lá. E aí, meu, como vai você? Tá tudo bem? Oh, que legal, eu quero paz e harmonia. Eu falei: não, negão. Então, para mim, não interessa se ele era fleumático, melancólico. Naquele procedimento, ele tinha que ser colérico. Ele teve que brigar lá no júri, ele teve que brigar lá na audiência, entendeu? É a mesma coisa Davi, o personagem bíblico. Ele era colérico ou ele era melancólico? Não sei. Ele foi brigar com o leão e com o urso. Você acha que ele foi? Você acha que ele foi? E quando foi brigar com Golias, ele foi todo calmo, tranquilo? Não. Então, tem situações que eu tenho que me comportar como um cara. Ele foi falar: ei, urso, tudo bem? Você quer comer a minha ovelhinha? E aí, Golias, vamos conversar. Não tinha conversa com Golias. Ali, com Golias, era justiça e verdade. Com o urso, justiça e verdade. Simei fez parte de uma rebelião. E ele falou: não, deixa quieto com Simei, não vou matar Simei. O homem de confiança dele queria matar Simei. Não. Então, Absalão, seu filho, depois. Então, teve momentos na vida de Davi que ele precisou ser. Eu não quero saber. Pessoas perguntam: Davi é colérico ou fleumático? Não interessa. Ele teve situações e que exigia dele um comportamento colérico. E ele se comportou colericamente naqueles momentos. E teve outros momentos que ele se comportou como fleumático, melancólico, né? Ele usa uma expressão, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Como assim, tua vara? Vara é para bater, é para espancar. Vara não é para ovelha. Mas por que as ovelhas encontravam conforto? Porque a ovelha sabia que um dia que viesse um leão, um urso, ela seria amparada, porque Davi teria um comportamento para isso. E se você tem um urso lá e você vai oferecer o cajado, então, no nosso curso, na nossa concepção, nós não trabalhamos temperamento. Eu sempre pergunto: eu não quero saber qual é o seu temperamento. Existem testes para isso. Vamos trabalhar o comportamento. Aí sim, diante desse comportamento, diante dessa situação, como é que eu me comporto? Então, a professora, a nossa amiga aí, Marisete, quando ela vê o pior, a gente viu, Marisete, muito importante, quando você vê o aluno colérico, aquele que quer mandar, ele corrige os outros, ele quer ser o melhor, ele subestima os outros, às vezes até humilha. Muito cuidado, porque o melancólico, no decorrer da vida, são as pessoas que mais sofrem e mais se dão mal. Elas se arrebentam todinha na vida. Eu acompanhei crianças que hoje são adultas, jovens até casadas, colérico, né? E a gente vê o casamento mal feito, desgraçado, né? Sem a graça, às vezes a vida profissional muito tumultuada, relacionamento com os familiares. Então, a síndrome de Gabriela, que é mais antiga, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, sempre Gabriela. Então, eu tenho o síndrome de Gabriela. É prejudicial. Então, o professor que identifica um colérico, ele tem que trabalhar o colérico. Ele não está trabalhando temperamento, ele está trabalhando o comportamento. Quando eu vejo a pessoa que é sanguínea, ou então o fleumático são os melhores profissionais, mas ele não faz, ele só faz se for muito incentivado, valorizado. Então, você vê uma pessoa inteligentíssima. Eu conheço pessoas inteligentíssimas que não se dão bem na vida. Por que não se dão bem na vida? Porque ela precisa ser estimulada, tá? E, às vezes, acontece isso. Ela não consegue. Então, Vanessa, nós trabalhamos o comportamento.
Eu sou da linha que o temperamento é imutável. Imutável. Eu não quero saber temperamento, mas eu posso trabalhar o comportamento. E como trabalhar o comportamento, aí a gente tem uma série de regras aí. Eu respondi, quer mais pergunta? Alguém quer questionar, complementar? Sim, respondeu sim, professor. Eu estava vendo até, desculpa, vou fazer um complemento aqui. Eu estava vendo até uma pesquisadora, foi num programa desses talk show, ela estava falando a respeito do estudo dela, e ela passou muitos anos também, e aí ela fala, eu gravei bastante o que ela falou em relação a isso. Ela tem uma frase: finja até se tornar. Porque quando você começa a agir, mesmo que você não seja o seu comportamento, você começa a se comportar como... Eu não sei se você manda mensagem cerebral, mas assim, tipo, você começa a alimentar o seu cérebro de que você quer ser daquela maneira, de que ele tem que dar ordem para o seu cérebro, que ele tem que se acostumar a trabalhar para que você atinja aquilo que você quer se tornar. Então, assim, é um pouquinho relativo. Depois eu vou ver se eu acho o nome dela para te passar, professor, mas eu achei assim, interessante o que ela falou. O que a gente consegue fazer, a gente tem uma expressão que o saber não ocupa espaço. Ocupa, sim. Esse espaço, quando você tem um pensamento novo, são criados sinapses em relação àquele assunto, àquele comportamento. Então, eu estou nervoso, eu estou bravo, né? Então, a Bíblia fala, né? Tudo que é bom, tudo que é salutar, tudo que é verdadeiro, com isso, ocupe a tua mente. Tá bom? Então, alguns psicólogos entendem que um mau pensamento, uma má conduta, ela não sai uma linha, ela é substituída, um comportamento é substituído. Então, se eu sou uma má pessoa, tá? Eu penso mal, eu tenho que substituir os meus pensamentos. Eu não gosto dessa palavra fingir, tá? Eu entendo essa colocação, mas eu não gosto, porque fingir é outra coisa. Então, eu sou colérico. Eu estou diante de uma situação que exige um comportamento fleumático. Então, eu estou ali eu não estou brigando, não estou falando sem pensar, eu estou pensando, eu estou sendo frio. Então, o comportamento não é necessariamente um fingimento. Eu entendi essa palavra, mas eu não gosto de usar, porque você pode aí vem Gálatas 5:20, né? Autodomínio, autocontrole. O fato de você ter nascido colérico, porque eles acreditam que o temperamento vem a partir do nascimento, isso não quer dizer que você vai se comportar. Essa expressão, é meu jeito, eu sou assim, eu sou nervosa mesmo, ponto, acabou. Não podemos admitir isso. Então, o que é temperamento? Temperamento é como você reage a uma situação. Tá? Então, eu estava vendo uma vez um grupo de pessoas, de funcionários, que o chefe chegou e deu ali uma repreensão a todos eles. Tá? E é normal que você se irrite, tá? Mas como você vai se comportar, que é o ponto da questão. Aí eu uso uma frase que é muito interessante. Acima de 90% isso acontece. Vocês já viram isso. Pessoas hoje no mundo empresarial são admitidas devido ao seu conhecimento técnico e são demitidas devido ao seu temperamento. Vocês já viram isso? É chefe que é um crânio, sabe tudo, mas não sabe tratar as pessoas. Pega um colérico é uma pessoa, ele quer fazer, ele é de resultado, e não sei o quê, ele vai trabalhar com fleumático. Então, ele é agitado, ele faz 10 coisas ao mesmo tempo, ele decide, e o fleumático não decide rapidamente. Aí a pressão dele é tanta, que ele acaba desestimulando o fleumático melancólico. Então, o professor colérico, o pai colérico, ele quer trabalhar no filho de uma forma colérica, não é assim. Então, o pai que é colérico tem um filho que é fleumático, o professor que é colérico tem um aluno fleumático melancólico, o professor tem que trabalhar a inteligência intrapessoal e se relacionar com o aluno interpessoal. Tá? Então, eu sou colérico. Eu estou trabalhando com melancólico, eu tenho um filho melancólico, eu não preciso humilhar meu filho, seu burro, seu lento, geralmente a expressão é essa, você é muito lento, a expressão de um colérico para um melancólico, você é muito lento, não é que ele é lento,
E não é, você é preguiçoso, eu dei um negócio para fazer, você não fez. Não é bem assim. Então, o professor colérico, o chefe colérico, ele tem que mudar o seu comportamento, e aí sim. Então, a gente tem visto muito essa linha do temperamentos na área do relacionamento, mas na área da educação está faltando muita coisa, tá? Então, a minha experiência, temperamento você não muda, mas você trabalha. Não importa qual é o seu temperamento, vamos trabalhar o comportamento. Isso que eu acho interessante. Eu até brinco, né? Você pega um bandido vagabundo sem vergonha, pilantra, né? Colérico, ele se converte, ele vai ser um colérico crente, né? Você vê ali, as pessoas perguntam ali, Paulo era colérico. Se eu conhecer Paulo, é colérico. Só que ele teve algumas atitudes espirituais diferentes, mas ele era nervoso, ele brigava, ele falava, colérico. Então, Paulo não mudou o temperamento dele. Ele mudou o comportamento. Então, eu conheço pessoas que eram bandidos e matavam, eles são coléricos. Mas é um colérico crente, ele não mata mais, mas ele vai falar com o irmão, ele vai falar com o pastor, ele é enérgico, né? Então, se a gente olha assim, pessoas, não, eu, quando a gente faz a leitura das pessoas, a gente, né, faz a leitura em relação ao que a pessoa fala, como ela age. Agora, o temperamento está aqui, voltando para o nosso assunto, em se tratando de concurso, muitos concursos não está no edital, não está no edital. Checagem, avaliação de temperamentos. Mas eu conheço vários concursos que, ou profissões, que eles avaliam, sim, os temperamentos. Tá? E agora, o problema, viu, Vanessa, é trabalhar o temperamento. Aí que é o detalhe. Como é que você trabalha um sanguíneo? O sanguíneo não gosta de escrever, Marisete. O sanguíneo gosta de fazer. Ele tem que fazer. O melancólico, ele é indeciso, tem que ensiná-lo a decidir. Agora você vai decidir. O sanguíneo não decide porque ele faz um monte de coisa superficialmente. O melancólico não faz nada, essa é a diferença. O melancólico é aquela pessoa perfeita, eu não gosto de trabalhar perfeccionista. Ele só vai fazer quando tiver perfeito. Mas como não existe coisa perfeita, ele nunca completa, ele nunca faz. O sanguíneo e o melancólico, os dois não têm resultado. Um porque faz um monte de coisa ao mesmo tempo, superficialmente, o outro que quer fazer tudo de uma forma perfeita. Aí o professor tem que trabalhar com isso aí de forma a mudar isso aí. Ok? Mais alguma coisa? Ok, obrigada. Ó, eu estou aqui só dando uma palhinha, tá? O nosso curso, a nossa assinatura, a gente trabalha com muito mais detalhes, muitas experiências sobre esse assunto aqui. Objetivos educacionais, né? Outro ponto, outro módulo, fala sobre o afetivo, cognitivo e psicomotor. O afetivo é muita coisa, mas envolve esse que nós acabamos de falar aqui, que dentre outras coisas, temperamentos. O cognitivo é o conhecimento, tá? Eu vou falar um pouquinho mais e o psicomotor, tá? Eu tive agora essa semana uma coisa muito interessante com um aluno que deixou de entrar numa renomada escola militar porque não passou no teste físico. Foi muito triste, né? Então, a gente vê o que adiantou e foi a última chance dele, por causa do limite de idade. O que adiantou ele gastar uma grana considerável, um dinheiro considerável em termos de pagar cursos preparatórios, tempo e, na hora, o último exame, que era fazer uma barra, e não conseguiu fazer a barra. Então, a gente vê isso, né? E uma coisa muito interessante, né? Eu estava conversando com uma candidata a delegada federal, ela era obesa e sedentária, né? Não era uma obesa, não sofria de obesidade mórbida, não. Mas eu falei para ela, na Polícia Federal, você vai ter que fazer teste físico, que não é facinho. Ela falou, não, depois que eu for aprovada na prova teórica, eu me preparo. Eu falei, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então, para que você tenha um condicionamento físico, vai levar mais tempo. E você é mórbida, tem obesidade, não era mórbida. Então, são coisas assim que a pessoa não tem nem noção como se preparar. E eu tenho um módulo só falando sobre o teste de aptidão física. Não só o teste de aptidão física. Eu estava conversando com uma pessoa que
prestou concurso para escrevente. E uma das provas é digitar tantas palavras em tantos minutos. E ele não tinha essa experiência. Eu falei, como você vai se preparar? Já está se preparando? Não, eu me preparo depois que eu for aprovado. E ele foi aprovado no teste, na parte de conhecimento, mas não sei nem qual foi o desfecho, mas ele estava deixando a desejar. Tá? No domínio cognitivo, aqui eu tenho uma coisa muito importante a trabalhar, muito importante. No domínio cognitivo, isso aqui é uma... Benjamin Bloom, que foi também um americano, também em Harvard, ele desenvolveu essa teoria muito, muito interessante. Os testes cobram isso de uma forma incrível, e muitos alunos não têm noção desse contexto aqui. Então, por exemplo, você vai fazer a prova de técnico judiciário e para juiz. Sabe? São duas provas contendo o mesmo assunto, por exemplo, direito penal. Só que o direito penal, para quem vai ser técnico judiciário, é cobrado num determinado nível. Para quem vai ser juiz, é um nível bem diferente. Tá? Então, eu falo assim, vai fazer concurso para o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. É uma das faculdades mais difíceis do país, se não for a mais. Então, ele vai cobrar uma matéria lá, por exemplo, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, uma faculdade mais simples, uma particular, ou até mesmo uma mais simples, pode perguntar quanto que é x elevado a zero. X elevado a zero é igual a 1. Tá? Isso é conhecimento. O ITA não. O ITA não vai perguntar isso. O ITA vai perguntar, demonstre quanto que é x elevado a zero. Ele quer que você faça uma demonstração. Então, o assunto, o tópico é o mesmo. Contudo, o nível é diferente. Então, você vai pegar uma prova para técnico judiciário. Técnico judiciário vai perguntar quais são as modalidades da culpa. Imperícia, imprudência e negligência. Pronto. Quem responder assim está... Respondeu, no nível de conhecimento. A prova para juiz, não. A prova para juiz vai perguntar, vai dar um caso. Um motorista transitando numa via pública de velocidade máxima de 50 km por hora, atropela e mata uma criança, pois estava trafegando a 120 km por hora. Essa conduta, esse piloto, me desculpe, esse motorista vai responder por dolo, por culpa, dolo eventual, negligência, imprudência. Ora, o aluno, para responder isso, ele vai ter que compreender, ele vai ter que aplicar a lei, artigo 121 do Código Penal, ele vai ter que analisar, ele vai ter que depois sintetizar, fazer uma síntese de toda a análise, de todas as circunstâncias, para depois dar uma avaliação. Ou seja, aí uma coisa muito interessante, quando eu pergunto para o aluno, você vai fazer concurso para quê? Qual o objetivo do seu concurso? Isso, embora eu esteja falando concurso, vale para a prova. Tá? Quando a Marisete está dando uma aula de matemática, de português, qual é o nível? O que o aluno é só responder ou ele vai ter que ter uma aplicação na vida pessoal, na vida acadêmica? Em termos de concursos, esse aqui é um ponto, claro que na minha assinatura eu explico isso aqui exaustivamente. Mas um dos grandes problemas é que o aluno não sabe, tá, qual é o nível da prova ou o nível do concurso. Isso aqui também é uma coisa muito, muito importante. Aqui eu tenho umas 30 aulas só envolvendo esse assunto com casos práticos da experiência. Ok? Quer falar alguma coisa sobre esse tópico? Eu gostaria de falar só um detalhe. Fala mais alto, que eu não estou ouvindo bem. Faz favor, eu não sei como eu consigo o áudio. Melhorou? Melhorou? Tá. Dentro desse assunto colocado quanto aos concursos ou preparar para algum tipo de avaliação, vou pegar um gancho no que eu tenho contemplado quanto a algumas colegas que estão em fase de preparação para esse concurso da Prefeitura em janeiro. Algumas têm a questão daquela confiança de eu terminei a faculdade, eu tenho conhecimento técnico quanto a isso, e uma das fases, vou dar o exemplo do que está acontecendo nesse concurso da Prefeitura. Pela primeira vez, eles serão em 3 etapas, um deles será o encaminhamento de um planejamento, e essa pessoa passando por esse
por essa fase, terá que aplicar uma aula para uma banca, que aí depois dessa análise dessa banca é que consegue ser aprovado no concurso. E algumas pessoas demonstram uma autoconfiança por já ter a formação e acham que é assim, porque tem a formação, não conhece, como o senhor colocou, de conhecer o ITA, de conhecer determinada instituição, de conhecer para determinado cargo. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Por exemplo, na prefeitura eu não posso jamais colocar que o aluno alguma coisa. Jamais eu uso a palavra aluno. Tem que ser estudante, o educando, qualquer palavra, menos o aluno. Então, algumas coisas são de concepções específicas daquilo que está sendo buscado. Então, vamos supor, seja uma entrevista de emprego, ou para uma determinada prova, ou para um concurso, a gente precisa ter esse conhecimento de quais são, né, as nomenclaturas utilizadas, qual é a característica desse lugar para que o desenvolvimento da minha prova ou o caminho para o meu estudo seja traçado de uma forma correta, de acordo com aquilo que vai ser solicitado, tanto para a empresa ou para o concurso que será prestado. Marisete, muito boa a sua colocação. Eu costumo falar o seguinte, há pouco tempo eu fiz uma reunião com os alunos que iam prestar para escolas militares. Alguns iam prestar para o Exército, Marinha, outros para a Aeronáutica. Então, eu falei o seguinte, a prova teórica é o corpo, mas cada prova eu chamo de alma, isso é uma concepção minha. Como que eu aprendo? Então, às vezes, vamos considerar para o exame de técnico da Marinha, Exército e Aeronáutica. Eu já acompanhei várias provas. A prova, às vezes, exige o mesmo tópico, mas a pergunta é de maneira diferente. Quem vai prestar exame para o Ministério Público do Estado de Minas é diferente de São Paulo. Então, cada prova tem uma alma, uma maneira diferente de perguntar. Eu vi uma vez um examinador, o desembargador, achei muito interessante, que ele reprovou o aluno, e ele falou assim, eu reprovei o aluno não porque ele respondeu errado, ele respondeu certo, mas ele estava fazendo prova para promotor. E ele usou uma expressão muito interessante. Eu esperava que ele fosse incisivo, esperava que ele fosse colérico, ele não falou isso. Eu esperava que ele fosse acusar. Não, ele respondeu as perguntas defendendo o réu. Ele respondeu a pergunta como se fosse um advogado, mas ele não estava fazendo prova para advogado. Ele estava fazendo prova para promotor, aquele que acusa. Então, esse candidato, juridicamente, respondeu tudo certo, mas ele não entendeu a alma. Então, cada prova tem uma alma. Como que é a prova? Como eu devo responder? Como você falou, né? Quais são as perguntas? Desculpa, quais são as palavras? O que a banca espera de mim? Tá? Aí eu uso uma expressão muito interessante, né? Você precisa conhecer o inimigo. Quando eu jogava xadrez, eu estudava o inimigo, o opositor. O que ele pensa? Então, a banca examinadora, esse exame, o que ele espera de mim? Qual que é a alma? E para eu conhecer a alma do exame, eu preciso conhecer provas passadas, perguntar para quem já fez. É por isso que, em uma das minhas lives aqui, eu trouxe pessoas que passaram em determinados exames para mostrar ali para os outros que vão fazer o que se espera dele. Então, isso que você falou é uma coisa muito importante. E aí, Marisete, só pontuando o que você falou, cuidado, graduação, pós-graduação, doutorado, não prova o que você fez, não prova o que você fará. E as pessoas acabam confundindo. Aí eu sou graduado, pós-graduado. Prova é um testemunho do que você fez. E esses exames, em geral, o mundo do empreendedorismo não quer saber o que você fez apenas, ele quer saber o que você vai fazer. Então, faltou vou usar a expressão aqui, faltou humildade. Eu estou com uma ferramenta, eu estou com um martelo. Mas o que eu vou fazer com esse martelo? Eu vou construir, o martelo serve para construir ou destruir. Então, a pessoa se firmar na graduação por si só é temerário, viu, Marisete? É temerário. Foi como uma autossuficiência, entendeu? Aí tentei alertar, falei, olha, não é bem assim não, precisa verificar, estudar, mas recusou o material, então eu deixei. Aí eu estou tentando auxiliar os que realmente desejam estudar dentro do viés solicitado mesmo.
Infelizmente, uma vez eu fui numa determinada universidade, professores lá com gabarito aí, você tem que ver o gabarito, pós-doutorado, curso nos Estados Unidos, em Harvard, na NASA, ou seja, mas eu fiquei lá, fiz um bom trabalho com eles, uma renomada faculdade, e eu cheguei para o coordenador e falei assim, olha, os seus professores precisam fazer curso de técnicas didáticas, porque o conhecimento 10 para 1000 para cada um deles, mas na explanação. E essa semana eu conversei com uma aluna de uma renomada faculdade, e ela falou, professor, os professores da minha faculdade são lastimáveis. Então, nesse caso que eu apresentei um curso de técnica didática, o professor orientador, coordenador, falou, não precisamos, que todos os nossos professores são mestrados, doutorados, todos eles estão preparados para dar aula. E não é uma verdade. Não é verdade. Não é verdade isso. Pode ser verdade, porque hoje no Brasil, graduação, pós-graduação, mestrado no Brasil, com raras exceções, não ensina ninguém a ser professor. No Brasil, não, ainda que tenha. Eu fiz pós-graduação que tinha técnicas didáticas, que eu sou habilitado a dar aula em curso superior, é que eu já tinha muita experiência antes, já tinha feito cursos na Força Aérea Brasileira sobre técnicas didáticas. Mas aquele curso que eu fiz de técnicas didáticas dentro do meu curso de pós-graduação, não me capacita. E aí a gente precisa ter um pouquinho de humildade nesse sentido. Então, esses professores pós-doutorados, não sei aonde aí, eu gostaria que eles tivessem mais humildade. Eu estou em contato com um professor pós-doutorado, ainda bem que ele reconheceu isso. E ele está trabalhando na faculdade dele, preparando os professores, que ele entendeu. Embora todos sejam bem graduados, não quer dizer necessariamente que eles sejam bons professores. E no Brasil a gente faz essa confusão. Eu acho legal uma faculdade, uma escola exigir dos professores mestrado e doutorado. Eu acho legal, o caminho talvez seja esse. Mas eles estão preocupados muito com o conteúdo e não com a forma. E aí você vê esse caso aí, né, Marisete? Mas vamos lá. E aqui, técnicas de ensino. Tá? Pessoal, estudar não quer dizer aprender. Estudar não quer dizer aprender. Então, para que o aluno aprenda, eu dou para ele algumas técnicas. Dentre várias técnicas, eu trabalho com a técnica de ensino, né, da aula invertida. Eu acho muito interessante isso aqui, porque eu aprendi, eu constatei que a Marisete tem essa experiência, que a melhor maneira de você aprender é você ensinar. E eu tenho para mim, isso aí para mim foi sim uma lição de vida. Então, em minhas aulas, a Ana Amélia faz parte do meu curso de oratória e comunicação, e tem parte do meu curso que os alunos têm que ensinar. Eu tenho um grupo de alunos do curso de inglês também. Os alunos mais antigos, em um determinado momento, não sei, a Shirley está aqui, Shirley, na sala? Ela estava aqui, ela não deve estar mais. Então, alguns alunos, em determinada parte, eles começam a dar aula para os alunos mais novos. Por quê? Com a finalidade de aprender a falar inglês e também aprender as regras. Tá? E um problema muito grande aqui, tá? Às vezes você vai estudar um tópico. A pessoa está... Então, direito penal tem 10 tópicos de uma determinada matéria ali. O aluno quer estudar os 10 tópicos. Às vezes você tem um livro de 400 páginas. Aí você tem 20 capítulos. Né? E você quer ler páginas. Eu vou ler tantas páginas por dia. Mais importante do que ler o número de páginas é o que você está aprendendo. Às vezes o aluno ele vai para o ponto 2, tópico 2, mas não aprendeu o tópico 1. E aí ele vai passar um ano estudando, vai passar 2 anos, ele leva 3, 4 anos estudando uma matéria e nunca aprende, porque ele não aprendeu. Então, aí eu preciso fazer uma diferença. Você estudou ou você aprendeu? Não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Tá? E às vezes, o aluno... Eu não consigo entender por que você passa 5 anos na faculdade e não consegue passar na UAB. Eu não consigo entender isso. Eu já dei palestras em cursos jurídicos, eu não consigo entender isso. Não, o aluno era para sair da faculdade, passar em bons concursos, tá? Passar em bom concurso e também passar na UAB. Tá? Mas o que acontece é que o aluno não aprende. Ele estudou para fazer prova, ele não estudou para aprender.
tá? Então, eu fiz alguns cursos na universidade, na Força Aérea Brasileira, e o curso ele era acumulável. Então, a matéria da prova 2 exigia conhecimento da matéria 1. A matéria da prova 3 exigia conhecimento da prova 2, então o estudo era acumulável, tá? Nunca descartava. E isso é uma maneira de você aprender, de você estudar. Então, o aluno tinha, no meu caso, os cursos que eu fiz, eu tinha sempre que estar estudando. Sempre o que eu aprendi agora, recentemente, e o que eu aprendi mais remotamente. Tá? Então, infelizmente, nós, no Brasil, não estudamos para aprender. Nós estudamos para fazer prova. Então, a aula invertida é uma aula muito interessante, é uma das técnicas, dentre várias. São 30 técnicas de ensino que nós conhecemos, considerando aqui que eu equiparo, né, técnicas de ensino, técnica de estudo. A aula invertida é uma excelente aula. Alguém levantou a mão, mandou mensagem, deixa eu ver aqui o que é. Colocar o zóio, que eu estou ficando velhinho, mandaram a mensagem, deixa eu ver aqui o que foi. Ela está, a Shirley está dirigindo, por isso eu chamei a dona Shirley, ela está dirigindo. Mas tudo bem. Vamos lá. E depois a avaliação, né, pessoal? A avaliação é uma aula também, é uma matéria, é um assunto muito, muito, muito importante. E os alunos, né, não sabem, normalmente, como que uma aula é avaliada. Né? Dentro da avaliação, também teríamos muitas coisas a serem ditas. Mas tem uma que eu quero finalizar o nosso bate-papo aqui. Eu aprendi que toda prova, ela precisa ser corrigida. E quando eu falo ser corrigida, é no seguinte sentido. Então, os alunos fizeram a prova, ou o grupo de alunos fizeram a prova. Seria interessantíssimo que o professor, todo professor em qualquer matéria, reservasse uma aula, ou talvez mais de uma aula, só para corrigir as provas, seja na área de exatas, humanas, porque nessa minha experiência de aula, eu vi que muitos alunos eram reprovados ou erravam determinados exercícios, questões, não por erro em si, mas por um erro de raciocínio. Então, quando nós reunimos os alunos, olha, vamos nos corrigir. Por que você errou a questão 3? Por exemplo, na área jurídica, que eu trabalhei um bom tempo, o que acontecia? Às vezes, o camarada tinha um raciocínio jurídico totalmente equivocado. E se ele não corrigisse, não a questão, mas se ele não corrigisse o raciocínio, o resto da vida ia se perder. Tá? Ele ia se perder. Na semana passada, eu orientei um concursando na escola militar, eu falei para ele, traz a prova. Porque agora ele fez a prova, independente se ele foi aprovado ou não, se ele não for, melhor ainda ele fazer exercício, para que ele... O interessante é que ele faça uma correção de todas as questões, até mesmo que ele acertou, e a revisão principalmente das que ele errou e por que ele errou. Porque o erro pode estar balizando ali um erro de raciocínio. Eu gosto muito de conversar com pessoas que erraram, ou que têm um comportamento, ou que têm um raciocínio bem diferente do meu, e às vezes até o equivocado, porque eu gosto da macieira podre, né? Se a macieira estiver podre, a raiz da macieira estiver podre, não adianta você comer a maçã, você vai morrer, porque a maçã está envenenada. E às vezes a pessoa quer desenvenenar a maçã, quer cuidar dos galhos, quer cuidar das flores, mas o que está envenenado é a raiz. E eu tenho visto muitas pessoas errarem continuamente, eu fui professor de várias matérias, né? E a gente via que o comportamento, a conduta estava equivocada, e ele nunca ia alcançar sucesso naquele assunto, porque ele tinha que rever os seus conceitos. Eu gosto muito daquela expressão, reveja os seus conceitos. Então, a avaliação, ela tem a finalidade de fazer isso. Infelizmente, os alunos, né, têm poucas experiências com a revisão. Tá? E sem contar que o aluno precisa saber como que a prova ela é avaliada. Né? E outra coisa também, eu tive uma vez um profissional que era da área de direito comércio exterior.
e ele estava com um problema muito grande. Ele precisava falar inglês, porque ele tinha que se relacionar internacionalmente. E ele contratou um professor. E o professor fazia o seguinte, pagou caríssimo, professor, preço muito caro. Todo sábado ele ia lá, ele precisava falar inglês. Falar inglês. Então, o professor dava um texto para ele sentar aí o texto e dava para ele um dicionário. O professor ficava lá e falava, daqui 1 hora eu volto. E abandonava ele ficava lá. Como ele não tinha nenhuma experiência, ele demorava e não conseguia traduzir o texto. O professor, na semana que vem, você volta. Semana seguinte, ele voltava, o professor dava o dicionário, o texto, saía da sala e assim perdurava por 3 semanas. Aí eu falei assim, olha, está tudo errado aí. Está tudo errado. Qual que é o objetivo? O objetivo é falar inglês? Se o teu objetivo é falar inglês, você está fazendo um curso de tradução. O curso de intérprete está errado. Você não é tradutor de manual técnico. Então, o que acontece? Qual era o objetivo? O objetivo era falar inglês. Então, tudo se volta em torno do objetivo. Se o objetivo é falar inglês, o professor tinha que usar a técnica da conversação e não a técnica da tradução. Então, tem uma coisa errada aí. A técnica de ensino estava totalmente equivocada. E a avaliação? Qual que é a avaliação? Eu sento em frente ao camarada e vamos conversar. Faz quando você recebeu uma ligação do diretor comercial da outra empresa. Vamos desenrolar aqui. Então, está tudo errado aí. A técnica de ensino e a avaliação. Eu tenho um amigo que é engenheiro aeronáutico, ele é tradutor e intérprete. Acho muito interessante isso. Tradutor e intérprete de manual técnico aeronáutico. É considerado um dos melhores tradutores do Brasil. Uma vez veio uma equipe americana visitar a empresa onde ele trabalhava e quiseram falar com ele. Ele falou, não falo nada. Não falo nada em inglês. Eu sou apenas tradutor. E não conseguiu falar com o americano. Tá? Não é o ideal, mas achei interessante. Ele é tradutor. Então, o curso que ele fez não era para falar que ele não queria falar inglês. Então, a técnica do curso, o professor, para ele, usou uma técnica adequada, a técnica da tradução. Então, qual era o objetivo? O objetivo dele, desse engenheiro, não era falar inglês. Então, qual é o objetivo? Por isso que eu falo que a aula de objetivo é tudo na minha aula, é um capítulo muito interessante. Qual é o objetivo? Eu pego o objetivo, aí eu pego que é a técnica, adequo a técnica para uma técnica da conversação, para outro, a técnica da tradução. A avaliação, o outro vai ser a fala, vai ser a conversação, o outro vai ser o texto. Então, esse profissional do comércio exterior estava fazendo um curso com a técnica, objetivo e avaliação totalmente diferenciada. Aquele meu amigo que fez um curso de oratória que ficou sentado. É oratória, é para falar. Então, a técnica é ele falar. E qual a avaliação? A avaliação, ele fazer uma apresentação final. Tá ok? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto para nós partirmos para o final? Ok, pessoal. Estamos acabando. Quem quiser saber mais informações, temos aí o professor Calazans, tá bom? Temos o nosso canal, ative o sininho, mais aulas. Quem quiser mais referências sobre a assinatura, na assinatura tem direito a vários módulos, encontros online, provas, experiências, tá? Aqui eu tenho um Zap, no meu Zap, quem quiser fazer contato, eu tenho um grupo de técnicas de instrução, tá bom? E é isso aí, tá? Alguém quer falar alguma coisa, redarguir, questionar, estamos à disposição. Vamos aqui acabar, finalizar, então. Marisete, muito obrigado, tá? Isso aqui pela sua participação, Vanessa. Isso aqui é uma participação muito, muito curta diante daquilo que a gente tem a falar. Quem é o Lopes que está aqui? Eu fiz aí para o Cláudio Lopes e o Lopes está aqui. Qual que é o deles? É o Cláudio Lopes ou o outro Lopes? Eu fiz um convite com os 3 Lopes. Quem que é você? Ih, rapaz, deve ser aquele que é mudinho. Chile, Carol. Tudo bem, Carol? Está na Bahia? Não, está no sul, né, Carol? Ih, ninguém quer falar comigo mais. É o Lopes Obrigada, da Torre. Grande Obrigada, Lopes. professor. Oi? Obrigada. Tá, eu que agradeço, tá bom?
E a gente vai ter mais lives durante o ano aí. Eu vou convidar vocês para a gente bater um papo aí. Renato, serviu o que eu falei? Com certeza, professor. Tá. E aí, viu, Renato, para você é importante, os teus filhos que são novos, principalmente o André, às vezes pessoas me procuram para fazer prova para medicina federal, para o ITA, escolas militares, e às vezes a pessoa já está em avançada idade e, às vezes, dependendo da situação, tem pouco tempo para se preparar. O melhor momento para começar é agora, tá bom? Então, fica aí a dica para a gente dar uma consultoria constante e contínua para que as crianças precisam aprender a estudar agora, tá bom? Tá ok. Obrigado, viu, professor? Falou, pessoal. Fala, Carol. Quero convite, né? Não estou te ouvindo, está dando uma interferência aqui. Quero ser convidada a estudar para concurso. Oi? Eu não entendi. Vê se melhorou. Melhorou. Pois não, Carol. Convidada para estudar para concurso, estando todos que têm disponível. Você é a Carol do Rodrigo? É a Carol da Shirley. Ah, Carol da Shirley. Carol, fica aí, tá bom? Pode deixar. O convite aí para participar da nossa concepção e conhecer melhor técnicas de estudo e técnicas de ensino, tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, vou terminar aqui para vocês aí. Foi um prazer tê-los a bordo. Um grande abraço e tudo de bom. Até a próxima. Obrigada. Até, obrigado. Obrigada. Obrigada, até mais. Até mais. Tudo de bom. Obrigado a todos vocês aí.